Bom dia a todos. Bom dia. Me chamo Yuri, sou novo pastor aqui desse casarão. Primeira vez que eu estou aqui no sábado de manhã, então alguns já me conhecem, outros não. Hoje nós também temos um motivo especial para estarmos aqui. Eu queria chamar agora o Bruno, correto? E a Manuela, que querem apresentar o seu filho ao Senhor e também o restante da família, né? Vai estar o tio, o bebê, a avó. Os cristãos têm um costume de apresentar os seus filhos ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, ainda menino, bebê, também foi apresentado ao Senhor no templo por Maria e por José. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, dos versos 22 e 23, diz o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E no verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Nós vemos aqui que os seus pais, preocupados com a criação, logo assim cumpriu ali, né, o resguardo e levaram Jesus ao apresentaram não apenas diante da sociedade, da comunidade religiosa, mas também diante de Deus. E aí, pouco tempo depois, o evangelista narra assim: ele crescia, só que não era apenas de estatura, né? Ele crescia em sabedoria, crescia em graça. A nossa preocupação e talvez as dificuldades da sociedade ocidental é que a gente separa muitas coisas, né? Separa o espiritual, separa do moral, separa do físico, separa do intelectual. Mas a promessa de Deus para os nossos filhos é que seja um crescimento holístico, né? Um crescimento completo. E essa dança que nós queremos viver nesse momento. Vamos fechar nossos olhos então? Senhor, nosso bom Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, Senhor, nesse dia, pela vida do pequeno Henrique, que tem sido uma fonte de alegria para os seus pais e para toda a sua família. Te pedimos, Senhor, que ele venha crescer em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor e também diante dos homens, para que ele possa ser um bom filho para os seus pais, para que ele possa ser um bom cidadão para esse país e também um bom cidadão para o reino dos céus. Dá aos seus pais sabedoria, amor, firmeza, carinho e cuidado,
para guiá-los nos teus santos caminhos. Por isso nós lhe rogamos essas bênçãos, crendo que o Senhor nos ouviu, em nome santo de Jesus. Bruno, Manuela, eu poderia oferecer uma canção ao Henrique? Claro. Quero oferecer essa canção, uma canção bem simples, bem singela, mas que fala de uma coisa real que vai acontecer, né, que já está acontecendo, que essa pequena criatura aí se transforma num pequeno rei, né, uma pequena majestade. Né? E a música diz assim: silêncio, ele está dormindo. Veja como é linda Sua Majestade, o neném. A casa já tem novo dono. Aleluia, glória a Deus. Novo reino e trono, Sua Majestade, o neném parece com o papai, talvez, e com a mamãe também, parece com a vovó, não parece com ninguém, pois ele só, Sua Majestade, o neném. Glória a Deus. Parabéns a vocês, tá? Vou pegar para você, a comunidade também preparou um kit aqui, tem alguns materiais para os pais e também a primeira Bíblia do bebê. Ah, obrigada. Ok? Deus abençoe. Parabéns ao tio aí. Obrigada. Toda boa, valeu, bom. Cada boa. Parabéns. Parabéns. Bom crescer, graças a Deus, sua vida. Parabéns, Tiago. Ah, eu já sou. Ó, depois, por favor, tem que preencher o certificado aí, tá? Então, nós estamos estudando os evangelhos, né, nesses textos que eu consigo ficar aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre algumas acusações que Jesus sofreu no seu ministério terrestre. É muito ruim você ser acusado, não é? Sobretudo por algo que você não fez. Eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? E quais são os sentimentos que vêm quando te acusam de algo que você não fez? Injustiça, mais o que? Raiva, talvez? Raiva, né? Talvez uma tristeza, decepção. Às vezes é uma pessoa que, poxa, eu pensei que ele me conhecia, né? Como está falando isso de mim? Como é que ele pensou isso de mim? Ninguém gosta de ser acusado por algo que não fez. Como Jesus viveu em carne, é um ser humano de carne e osso, ele passou as mesmas coisas que nós sentimos. A Bíblia relata que ele teve fome, que ele teve sede, que ele sentiu cansaço, ele passou os nossos trabalhos, nossas dificuldades aqui. E ele não escapou nem dessa, de ser acusado injustamente por coisas que ele não fez. E hoje, a nossa proposta é vermos alguma dessas acusações para nós refletirmos sobre ela, umas 3 ou 4 acusações. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu peço para você, por favor, abrir no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, os versos 1 e 2.
Página 74, pessoal. 74. Lucas 23. Todos os textos eu vou deixar aqui na tela. Esse primeiro é Lucas 23. Alguém poderia ler para nós? E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este por pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Jesus ele aparece na literatura retratado de muitas maneiras, e um dia desse a gente vai conversar um pouco sobre isso. Alguns, sobretudo aí os teólogos marxistas, relatam Jesus como um revolucionário. E aqui uma das acusações que os judeus da sua época, a liderança judaica da sua época fez contra Jesus, não podia ser uma acusação religiosa, porque senão os romanos não condenariam, porque eles davam uma certa liberdade religiosa. Então fizeram uma acusação civil. Ele não obedece às leis, ele não paga os impostos, e se existe alguma coisa que os governantes geralmente gostam que seja feita, é o pagamento dos impostos em dia, né? Desde aquela época, né? Desde aquela época, o que importava era o lance do pagamento de impostos. E acusavam Jesus de não pagar os seus impostos em dia. Isso para alguns aqui é um drama, né? Nós falamos um pouquinho sobre finanças mais cedo, né? Mas muito fala sobre a carga tributária e a reforma tributária, como mudar isso. Quem sabe um dia que o nosso contador pode nos dar uma palhinha melhor sobre essa discussão. Mas o fato é que a lei nos obriga a pagarmos todos os nossos impostos, né? Concordando ou não, muito ou não. E os impostos na época de Jesus também eram mais ou menos como os nossos, né? A gente não vê todo o benefício daquilo que nós aplicamos no pagamento de impostos. Mas será que Jesus pagava os seus impostos? Nós podemos ver isso aqui também ali na Bíblia. Você já está com a Bíblia aberta em Lucas, correto? Você vai voltar pouca coisa do capítulo 20. Lucas 20, verso 25. Essa era uma pergunta que já haviam feito para Jesus antes. Algum tempo antes, pelo menos na semana anterior, a semana da Páscoa, se reuniram e queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Então, a partir do verso 22, fizeram a pergunta: é lícito, é permitido pagar o tributo a César ou não? Essa é uma pergunta muito capciosa, porque, como o nosso amigo aqui disse, Paulo disse, as moedas elas tinham um simbolismo pagão também. E a moeda ela tinha cara ou coroa, né? Tinha cara de César, e a Bíblia proíbe fazer imagem de escultura, e isso era levado assim ao pé da letra pelos judeus, ao ponto de não poder ter o rosto numa moeda, ou o rosto pintado, algo assim. Para eles era uma forma de idolatria. E um dos animais que era símbolo aí da República do Império Romano era uma águia, que era um animal impuro, segundo a lei levítica. A outra coisa que pagar o tributo a César era reconhecer que eles eram um estado vassalo, que eles não tinham a independência. Então, se ele pagasse tributo a César, religiosamente ele estaria cometendo um pecado na visão da liderança judaica, não na visão de Deus. E se ele não pagasse, o Estado romano iria prendê-lo por essa rebelião, esse incentivo ao não pagamento de impostos. Então, aparentemente, Jesus não tinha o quê? Saída. Pagando ou não pagando, ele ia irritar alguém por algum motivo. Então, continuando aqui nossa leitura, Lucas 20, verso 23, a Bíblia diz: Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário, que era a moeda daquela época, e disse o seguinte: de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus:
Dai a César o que é de César. E a Deus O que é de Deus? o que é de Deus. Essa é uma das frases de Jesus talvez mais conhecidas, né? Jesus ele separa claramente religião e Estado aí, né? O que é de Deus para Deus e o que é de César para César. Então Jesus sim pagou os impostos. É conhecido também até uma narrativa onde Pedro não tinha dinheiro para os impostos, então Jesus manda ele pegar um peixe, à noite já, se não me engano, e na boca daquele peixe ali tinha uma moeda para pagar o seu imposto, o imposto de Pedro e também o de Jesus. Então Jesus pagava os impostos e recomendava que os cidadãos cumprissem suas obrigações para com Deus e também para com os governantes estabelecidos. O outro texto está um pouco à frente. Logo depois de Lucas, vocês vão ver o Evangelho de João e em seguida Atos. Atos 5:38. A página 81. Alguém poderia ler para nós? Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Agora, o governo humano ele vai conseguir com certeza lutar contra o governo divino e ter sucesso? Não, né? Às vezes pode ser que nós tenhamos que fazer escolhas, né? Escolhas de obedecer a Deus ou à sociedade, né? Jesus ele recomenda que sempre que possível nós temos que fazer o quê? Os dois, né? Obedecer o governo divino e o governo humano. Graças a Deus nós temos aqui um país livre, né? Um país relativamente livre. Mas existe um conselho ainda em Atos 5, no verso 29. Atos 5, 29. O apóstolo Pedro e os outros apóstolos recomendaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se nós temos respeitos pelas leis do nosso país, mais ainda nós devemos respeitar quais leis? As leis de Deus, né? Nós devemos também ter esse mesmo zelo, ou mais zelo, com as leis de Deus. Então nós vimos que essa acusação contra Jesus ela foi verdadeira ou falsa? Foi falsa, porque Jesus pagou seus impostos e recomendou que se cumprisse as leis civis. Vamos ver então a segunda acusação falsa. Essa segunda acusação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Página 12 mesmo. Vamos na página 12. Conseguiram encontrar? Mateus 12. Podem ler para mim, Mateus 12, verso 1 e 2. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então, Jesus foi acusado de desobedecer a lei de Deus, de transgredir o sábado. A grande ironia é que quem deu a lei do sábado foi o próprio Jesus. É a mesma coisa que alguém discutir com o autor da lei, autor do projeto de lei. Mais ou menos isso. Então, eles estavam passando numa seara e colheram ali espigas, provavelmente de trigo ou cevada, para se alimentar ao longo ali do caminho. Só que a lei proibia você de fazer qualquer trabalho que te gerasse lucro. Então, uma colheita no sábado não deveria ser feita, porque deveria ser um dia de descanso para a família e um dia de adoração. Só que eles estavam ali colhendo, estavam meio que tirando uma fruta do pé para comer, mas não era uma colheita para vender. Será que a lei realmente não permitia? Olha só o que está escrito em Deuteronômio, que Moisés disse: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será.
para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das suas mãos. Então, a colheita, ela não deveria ser feita até as cercanias, até a cerca da propriedade. Na beirada de cada propriedade, tudo que era plantado não deveria ser colhido, deveria ser deixado. Para que o andarilho, para que o pobre pudesse ali colher e ter o seu sustento. Ele não deveria colher e fazer uma banquinha para vender. A pessoa que estava em necessidade do momento poder se alimentar. Então, na verdade, a lei permitia sim. Porque a lei de Deus é uma lei da vida, é uma lei de liberdade, não uma lei de prisão e nem uma lei para a morte. A lei permitia, então eles estavam acusando errado, injustamente. Eles desconheciam o que a lei dizia. Inclusive, a própria lei dizia: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Na verdade, Jesus estava exercendo o seu direito de tomar ali uma fruta do pé e comer. E se alguém estivesse proibindo ele de fazer isso, segundo a Bíblia, era uma pessoa o quê? Maldita ou amaldiçoada. Então eles estavam tentando encurralar Jesus numa lei que eles mesmos não conheciam, né? Eles mesmos não conheciam. Mas como era guardado o sábado nos tempos de Jesus? Nós devemos lembrar que não existia um único judaísmo, assim como não existe um único cristianismo na maneira prática, né? Existia um único Jesus, mas existem várias interpretações. Existiam várias interpretações da lei de Moisés. O Novo Testamento, ele menciona alguns grupos, como os fariseus, que eram bastante rígidos, mas eles acreditavam em milagres, em seres espirituais. Ele menciona, por exemplo, os saduceus, que eles eram ainda mais radicais. Só reconheciam os primeiros livros da Bíblia, só os livros de Moisés, e não acreditavam, por exemplo, em anjos, não acreditavam em ressurreição ou nenhuma vida além do túmulo. Existiam ainda os herodianos, ou aqueles que tinham se conformado com a sociedade secularizada do seu tempo. Haviam ainda os essênios, que eles se apartaram de todos esses grupos e viviam no deserto, nas montanhas, porque eles eram puros demais para se misturar com os outros. Então existiam vários grupos. Dentre esses grupos, o grupo que controlava as sinagogas, que era a sede do ensino, era o grupo dos fariseus. O judaísmo rabínico hoje, o judaísmo ortodoxo, ele descende do judaísmo farisaico. As sinagogas não mantidas por eles. O ramo do judaísmo que se perpetuou, que se tornou majoritário, foi o judaísmo farisaico. O que o judaísmo farisaico falava sobre o sábado? Eles proibiam, por exemplo, de descascar ou fazer um suco de laranja. Era considerado um trabalho. Chupar uma fruta e deixar que o caroço caísse no chão. Porque, por acaso, aquele caroço podia cair na terra e, quem sabe, germinar. Então, você teria plantado uma fruta. E plantar era proibido. Olha só o extremo, né? Não era... Plantar era proibido no sentido de você arar a terra, levar o boi para lá, carregar um saco de estrume para estercar a terra. Isso era proibido. Mas eles chegavam a um ponto que você não podia cuspir um caroço de tangerina no chão. Você não podia escrever ou apagar, porque escrever é um trabalho do escrivão. Se você está fazendo um trabalho de escrivão, você está escrevendo. Então você não podia deixar um bilhete na geladeira para o seu pai, para a sua mãe, fui buscar um leite, alguma coisa assim. Você não podia dar um recadinho, nada disso. Não podia escrever. Na verdade, você não podia nem, por exemplo, sublinhar sua Bíblia. Então, era o pulo. Você não poderia acender a luz ou riscar no fósforo. Em alguns lugares chegam até hoje a não acender a luz da energia elétrica por causa disso. Ou ter a vela do Shabat, que ela é acesa antes e ela tem que durar um dia inteiro, para que eles não tenham um enorme trabalho de riscar um fósforo ou alguma coisa desse tipo. Não se pode ligar o carro ou mastigar chiclete, coisa assim. Os passos deveriam ser contados. O número era 1260. Então, se a pessoa estivesse andando 1258, 1259, 1260, ela tinha que parar ali até o pôr do sol. Eles criaram essa lei, que não foi Deus que mandou, mas eles criaram. Então era quase impossível você não transgredir o sábado. E é por isso que muitas pessoas acham que o sábado é um dia de não fazer nada, né, linda? Pois é, muitas pessoas acham.
Porque eles não entendem o sábado bíblico, e sim o sábado farisaico. E eles começaram a criar leis para burlar essas leis. Os mandamentos eram 10, mas eles fizeram 636, se não me falha a memória, acima desses 10. Chegou o ponto que, nesses 1360 passos, era de sair da sua casa, então na sexta-feira eles viam onde eles queriam ir. Então eles contavam 1360 passos na sexta-feira e botavam um banco com um copo de água e pão. Porque o lugar que você senta, come e bebe é considerado a sua casa. Aí você podia recomeçar a contagem no dia 60 e ir para cada lugar assim. Então eles criavam uma lei complicada e eles mesmos criavam um sistema para burlar a lei que eles tinham criado para complicar a vida deles. Então Jesus, nós vemos na Bíblia, Jesus nunca discutindo se tinha que guardar o sábado ou não. Ele reafirmou a obediência aos 10 mandamentos. Ele discutia o como deveria ser guardado. E por que ele podia discutir como? Porque ele mesmo é o autor do sábado, do Senhor do sábado. Então, Jesus respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, o mandamento de Deus, que era para ser um dia de prazer, de lazer com a família, de ir para um parque, de adorar a Deus, se tornou um dia pesado. A tradição estava sobrecarregando o mandamento de Deus, que era para ser uma bênção. Jesus falou: olha, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens, né? Muitas pessoas seguem doutrinas que são preceitos de homens. Ainda chegaram a acusar Jesus disso. Olha só, olha o cúmulo. Falaram que Jesus era possuído por demônios. Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de Mateus, eles estão aí com a Bíblia aberta, dos versos 24 a 28. Jesus foi acusado de não cumprir a lei dos homens, não pagar os impostos, ele cumpriu, ele pagou. De não guardar o sábado, de não cumprir a lei de Deus, ele cumpriu, ele guardou. Ele foi agora acusado de ter demônio. Alguém pode ler para mim? Mateus 12, versos 24 a 28. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus, ele deu uma grande resposta, né? Ou seja, será que Satanás está lutando contra si mesmo? Então, tudo bem, vou além. Os seus aqui filhos não necessariamente são filhos de ventre, mas são discípulos, né? Eles chamavam os seus discípulos de filhos. Olha, vocês afirmam serem justos, cumprir a lei de Deus, os seus discípulos expulsam demônios. Então eles estão expulsando por quê? Então, olha, se Satanás ele não luta contra si mesmo, se só quem expulsa demônio tem o poder de demônio, então vocês também estão ensinando isso, então vocês também têm. E se não é nenhuma das alternativas anteriores, só sobra uma. Eu estou ouvindo não como um representante dos demônios, mas como representante do reino de Deus. Ou seja, então é melhor vocês seguirem o que eu estou falando, né? Se as afirmações anteriores foram confrontadas e caíram por terra, só sobra uma. Eu realmente estou trazendo o reino de Deus para perto de vocês. O reino de Deus era chegado, mas não era chegado da maneira como eles queriam. Eles estavam rejeitando o presente pela embalagem. Nós falamos um pouquinho de consumismo, né? E às vezes a gente rejeita o presente pela embalagem.
às vezes alguns milagres vêm disfarçados de tribulações, né? E algumas coisas esquisitas são bênçãos, né? Porque Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor não vê o coração, né? A Bíblia diz que às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, porque os pensamentos de Deus são o quê? Mais altos e sublimes. E os seus caminhos também. Existe um ditado popular que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu falo para vocês, Deus escreve certo nas linhas certas. Tortos são os nossos olhos espirituais. Nós é que não enxergamos direito os caminhos de Deus, mas Ele faz certo. A Bíblia diz que Ele é o Deus que não pode mentir e nem errar. Ele não pode mentir nem errar, porque Ele não consegue, Ele é perfeito. Agora, nós vimos então várias acusações falsas sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua índole. Quão ruim é quando atacam não apenas o que a gente faz, mas a nossa índole, né? Porque alguém fala, olha, você não fez o trabalho direito, pode até ser. Porque ninguém vai fazer com perfeição o tempo todo, pode ser uma coisa nova, que não está acostumado, mas atacar o caráter, como nos atacaram, é uma coisa muito dura, né? Nos deixaria muito sensíveis, eu ficaria sensível se eu recebesse uma acusação dessas. Mas existe uma única acusação na Bíblia, uma única, que os fariseus acertaram. Eles acusaram várias, e todas eram falsas, menos uma. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês. Ela está ali em Mateus, já estão aí pertinho, o capítulo 11. O verso 19. Quem achar pode ler para a gente também. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Suas obras. Vamos abrir de Lucas, mas olha só, que verso interessante, né? Estavam discutindo porque eles não aceitaram João Batista, que ele era um ascético, né? Vestia vestimentas simples, não andava em festa, uma dieta muito estrita, e agora Jesus era alguém, um tanto que povão, assim. Vivia na casa das pessoas, comia, bebia. Ele fala, qual que é a acusação verdadeira? Ele é amigo dos publicanos. Ele é amigo dos pecadores. Jesus, ele não rebateu essa acusação. Falou, olha, no final vocês vão ver que vai dar certo. Fala, a sabedoria era justificada pelas suas obras, assim como a árvore é justificada pelos seus frutos. Não aparece na hora, só depois. Jesus foi acusado, vocês encontraram Lucas aí? O que está escrito em Lucas 15, verso 2? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. No Oriente, você só come com quem você tem aliança, familiar ou de amizade. Nós fomos na Índia, né? E a gente queria conhecer outros temperos fora. Só que o pastor e a família, né, se ofenderam, né? Porque se você é chegado ali, você tem que dormir e comer com eles. É uma ofensa você não partilhar uma refeição. E algumas refeições a gente via que eram muito trabalhosas, porque eles faziam tudo muito à mão, e demoravam, acordavam cedo. E a gente queria até dar uma folguinha para eles, mas era uma ofensa não comer. A comida no Oriente é algo muito importante. Você não come com quem você não ama, com quem você não confia. Então Jesus comer com um pecador é mais do que tolerar, é aceitar, é amar, é conviver, é fazer parte da família. E a grande acusação que Jesus não pôde rebater, porque era verdadeira, é: você gosta dos pecadores. Você não apenas gosta, você come com eles. Você sabe os nomes deles, você segura suas crianças no colo, você dá carinho. A única acusação que puderam fazer de Jesus, uma única acusação verdadeira é: Jesus, você ama as pessoas como elas são. Você aceita as pessoas não importando o que elas fazem, o que tenham feito, Jesus. A grande acusação de Jesus foi: você ama demais.
Aquele Zaqueu, ele roubou a alma das pessoas, mas você o ama. A Madalena, aquela prostituta, você ama. Aquele centurião romano que está ocupando nosso país, você ama, você curou. Você ama os pecadores, você come com eles. Olha só o tipo de acusação. Alguém que no seu tempo amava, aceitava e convivia com todo mundo. Essa era a acusação. E Jesus, ele nos faz um convite no último livro da Bíblia, que está relacionado ao seu ministério. É esse ministério de estar de casa em casa, de aceitar as pessoas e de comer com elas. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Olha só o convite de Jesus. Eu amo você. Eu aceito você do jeito que você é. Não me importa o que os outros estão falando. Eu quero estar perto. Eu quero estar dentro. A Bíblia diz que Jesus está onde? Batendo a porta. Isto nos diz uma coisa sobre ele e sobre nós. Significa que a iniciativa de procurar, de criar um relacionamento vem de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Ele quer ter um relacionamento. Mas significa que a porta ainda está fechada. Ele está do lado de fora. Mas o convite é: abra a porta. Abra a porta para Jesus entrar na sua vida. Às vezes eu vou visitando a casa das pessoas e algumas pessoas ficam com vergonha de marcar: mas pastor, minha casa está bagunçada, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Eu falo: olha, eu não sou decorador, não. Sou pastor. Só quero te conhecer, estar na sua casa. Mas se eu fosse decorador, ia para te ajudar também, né? Então talvez a sua vida esteja cheia de bagunça, desorganizada, com muito entulho, muito lixo, ódio, amargura, tristeza, decepção, raiva, que foram colocando aí e foi acumulando e você não sabe como tirar. Mas Jesus quer entrar. Deixa ele entrar. É a bagunça ele vai arrumar. Ele só está pedindo para entrar. Ele não fez um cardápio. Ele quer comer do que você tem. Ele quer te usar como você é. Então o convite que Jesus faz para você é que você abra a porta. Que você abra a porta nesse dia, para que o Santo Espírito possa entrar na sua vida. Vamos fazer mais uma prece, mais uma oração? Querido Deus, te agradecemos, porque o Senhor escolheu passar pelas dificuldades que passamos. Inclusive foi acusado injustamente, como muitas vezes nós também somos. E te agradecemos porque a acusação verdadeira foi que o Senhor amou demais. O Senhor nos amou como nós somos. O Senhor nos amou apesar de sermos quem nós somos. Nós usamos a máscara do trabalho, a máscara do bom vizinho, várias máscaras. Mas o Senhor nos conhece nu. O Senhor conhece quando nós choramos, quando nós brigamos. O Senhor nos conhece quando estamos sendo oprimidos. E talvez até quando nós estamos sendo opressores. Mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita, o Senhor quer entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. E através dessa oração nós estamos abrindo a porta para que o Senhor entre. Para que o Senhor arrume a casa, para que o Senhor jogue o lixo da amargura, do ódio, da tristeza, da ira fora, e para que possamos viver cada um dos dias da nossa vida na Tua presença, com a Tua paz no nosso coração, crendo no Senhor e pedindo que o Senhor cumpra a Sua promessa em nós,
abrimos o nosso coração e pedimos o nome santo de Jesus Cristo.